Ora, muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma meia hora de Bom Ambiente, esta iniciativa que a Zero organiza todas as quintas-feiras entre as 21h30 e as 22 horas, onde procuramos trazer para o debate temas que consideramos relevantes para todos nós enquanto cidadãos começarmos a pensar e a construir um futuro comum sustentável. Hoje temos connosco a Ana Moreira e o João Vasco, a quem agradeço desde já a disponibilidade para estarem aqui a falar connosco sobre um tema que é muito importante e que acreditamos que para a maioria é ainda muito desconhecido, que é o Tratado da Carta da Energia. O nome pode não parecer muito assustador, mas o conteúdo do tratado, como vamos ver, é-o, e pode ser uma grande ameaça a este tal futuro comum que eu falava aqui. Pronto, eu antes de passar a palavra à Ana e ao João, ia deixar aqui, como sempre, o apelo a que, à medida que a apresentação for feita, se quiserem colocar questões, deixem essas questões como comentários no Facebook, que nós depois, no final, trazemos-las aqui para poderem também ser respondidas pelos nossos especialistas no Tratado da Carta de Energia. Portanto, e sem mais delongas, porque o tema é interessante, mas complexo, e, portanto, precisamos de algum tempo, eu passava então a palavra à Ana para fazer então a apresentação sobre o Tratado da Carta de Energia e de que forma aqui ele atenta contra uma lei de bases do clima. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, boa noite e obrigada pela vossa presença. E vamos então já iniciar a apresentação deste tratado e porque é que ele constitui um atentado ao clima. Eu para já vou fazer a passagem para a apresentação, espero que estejam a vê-la neste momento. Está a funcionar? Ainda não, Ana. Porque eu tenho que... Desculpem. Tens que partilhar o ecrã. Exato, desculpem. Ora, aí está. Já estamos no caminho. Pronto, então vamos tentar falar sobre este tratado em 15 minutos, o que é um verdadeiro desafio, mas vamos esperar que isso seja possível. E vamos, portanto, ver qual... Agora não me entra. Desculpem, não me está a avançar. Pronto. Vamos ver, portanto, qual é a origem, como é que surgiu este tratado, quais são os seus problemas, quais são os efeitos para as políticas climáticas. Vamos ver alguns exemplos da sua aplicação e depois ver se há alguma possibilidade de modernizar o tratado e as reivindicações e as iniciativas que a sociedade civil tem promovido no âmbito deste tratado e daquilo que ele pode significar para o clima. O Tratado da Carta da Energia surgiu, portanto, é um tratado de cooperação multilateral especificamente para o setor da energia. E ele surgiu após a queda do Muro de Berlim e foi assinado em 94, por acaso em Lisboa, que sendo que Portugal é depositário do tratado, e ele entrou depois em vigor em 98. A ideia nessa altura, o objetivo, era assegurar o abastecimento energético nos países da Europa Ocidental e dando acesso às fontes energéticas nos países que compunham o antigo bloco soviético. E, portanto, para que pudessem ser feitos investimentos nessa área, o TCE pretendeu fazer uma proteção do investimento especificamente na área da energia. É um tratado internacional juridicamente vinculativo e neste momento tem 56 membros, sendo que todos os países da União Europeia fazem parte, além de que a própria União Europeia é membro, mas depois também muitos países da Ásia Central mas também do Japão e Austrália, etc.
sendo que o tratado já foi concebido praticamente há quase 30 anos, é evidente que o clima é o grande ausente, porque não existe realmente, não existia nessa altura a preocupação e a emergência que existe neste momento. Os grandes problemas do TCE de que vamos falar neste momento prendem-se ao facto de, por ser um tratado que protege o investimento estrangeiro, ele atribui direitos especiais a esses investidores estrangeiros e, principalmente, permite-lhes o acesso a um mecanismo através do qual eles podem processar Estados sempre que consideram que os seus lucros ou as suas expectativas de lucros estão a ser afetadas por decisões tomadas por esse Estado. Ou seja, este mecanismo permite que o investidor se ponha praticamente ao nível do Estado em termos de poder processá-lo judicialmente, mas isso não acontece num tribunal normal, num nacional ou internacional regular, mas sim através de um tribunal arbitral, sendo que esses tribunais, portanto, são ad hoc, ou seja, são criados para cada caso, e são compostos por 3 advogados privados, que são os chamados árbitros, sendo que um árbitro é escolhido pelo investidor, o outro pelo Estado e o terceiro é de comum acordo pelos dois. Estas decisões que saem destes tribunais são muitas vezes não são sequer conhecidas, porque tudo se passa ou pode passar-se secretamente, portanto à porta fechada, não são públicos, e as decisões tomadas têm como única base jurídica as regras substantivas de proteção do investimento estrangeiro que estão prescritas pelo TCE, ou seja, não interessa a legislação nacional, não interessa a legislação europeia, é simplesmente esta a base para a tomada de decisões. Portanto, estamos perante uma justiça paralela que contorna a justiça do Estado de Direito, que atribui todos esses direitos aos investidores e que tem sido extremamente criticada porque estes 3 advogados que no fundo decidem sobre valores de uma dimensão multimilionária, eles acabam por ser advogados em causa própria porque têm o maior interesse que haja cada vez mais casos e haja cada vez e que os montantes que estão em jogo sejam elevados, de modo que se fala até de um modelo de negócio, ou seja, os próprios advogados, os escritórios de advogados, muitas vezes abordam os investidores prometendo-lhes grandes lucros através de processos desta natureza. Isto tem levado a que tenha havido um enorme aumento de casos e pelo que é considerado o tratado de investimento mais poderoso do mundo, o TCE, porque nenhum outro tratado provocou tantos casos de ISDS conhecidos como o TCE. Portanto, o tal modelo, o tal mecanismo ISDS, ele está presente em vários tipos de tratados internacionais, podem ser bilaterais ou multilaterais, mas o tratado que mais abrigo deu a casos deste tipo foi o TSE. Então, neste caso podem ver também que está a aumentar de uma maneira fortíssima o número de casos e isso não é por acaso, é exatamente porque este tratado é extremamente atrativo para os investidores. Além do número em si, os custos dos processos, deste tipo de processos, são extremamente elevados. Quando há a decisão
por parte dos árbitros que o Estado realmente lesou os interesses do investidor, são aplicadas indemnizações que são extremamente elevadas e que incluem até perdas de lucros futuros, ou seja, não é só o investimento que foi feito pelo investidor que está em causa, mas sim aquilo que ele poderia ganhar futuramente através desse investimento. Falamos em 50 mil milhões que já foram gastos, que já foram pagos por Estados a investidores e estão ainda em curso uma série de casos que podem chegar aos 32 mil milhões. É importante dizer que não é só o valor em si das indemnizações, se for decidido que devem ser pagas, mas é também o próprio processo, as custas judiciais, que são caríssimos e que pronto, são também vários milhões, em média fala-se dos 5 milhões, mas há outros que são muito mais elevados e que chegam até a dezenas de milhões, apenas os custos de advogados, etc. Outro grande problema do TCE é que protege emissões, ou seja, que neste momento o que seria necessário que a União Europeia, por exemplo, para manter a meta do 1,5 grau de aquecimento, para isso não poderia ultrapassar um orçamento de emissões de carbono que ultrapassasse as 30 gigatoneladas. Ora, acontece que no próprio TCE, devido aos investimentos que já foram feitos, já estão protegidas emissões na dimensão de 148 gigatoneladas. Portanto, não há qualquer possibilidade de compatibilidade entre a preocupação do clima e a proteção dos direitos que o Tratado da Carta da Energia já neste momento cobre. Isso tem, claro, efeitos destruidores e impactos negativos para as políticas climáticas, porque afeta as decisões dos Estados, por exemplo, quando querem fechar centrais a carvão, ou querem, por exemplo, aplicar ou por exemplo, tirar os subsídios aos combustíveis fósseis. Tudo isso pode ter implicações desta natureza, portanto, de queixas, processos milionários. E a existência dessa possibilidade faz com que já tenham acontecido muitos casos em que o efeito dissuasor é suficiente para que exista o congelamento regulatório, ou seja, que não sejam tomadas essas medidas. Aqui há 2 ou 3 dias, António Guterres colocava no Twitter várias exigências ou reivindicações em relação à proteção climática, à ação climática, e se formos a ver, portanto, aqui acabar com as centrais a carvão, a não utilização progressiva do carvão, o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis, as questões das taxas, tudo isto são questões que são abrangidas pelo Tratado da Carta de Energia e, portanto, que vão ser penalizadas pela existência deste tratado, pronto, que neste momento está em vigor. Só para dar alguns exemplos de casos em que ele foi aplicado desta maneira
um deles seria, portanto, da Vattenfall, que é uma empresa sueca, que neste momento, portanto, isto é um caso que já decorre há mais de 10 anos e em que a Vattenfall está a exigir 6 mil milhões de euros pelo abandono progressivo da energia nuclear. Só em custas, como eu referi há bocado, que às vezes são elas já por si bastante significativas, já teve 22 milhões só de custas processuais, e o que está em jogo são os tais 6 milhões de euros. Quando nós dizemos 6 milhões de euros que os Estados têm que pagar, logicamente quem é que os vai pagar são os contribuintes, portanto é disto que se está a falar. Um outro exemplo, neste caso já do tal efeito intimidatório ou o efeito, portanto, de não se chegar sequer a tomar as medidas necessárias, aconteceu na França, quando a Vermilion, que é uma empresa canadiana, fez uma pressão extrema usando o Tratado da Carta de Energia, que impediu que a Lei Hulot, que em 2017 o ministro do Ambiente francês tentou levar avante no sentido de impedir que a exploração de petróleo e gás a partir de 2040 deixasse de ser possível. Essa lei acabou por ser extremamente diluída e o próprio ministro acabou por se demitir porque foi impossível levá-la adiante. Mais dois exemplos, há muitos mais, como viram há bocado, mas falemos no da Itália, porque também ainda está a decorrer e é bastante interessante porque é a recusa de uma concessão exploração de petróleo ao largo da costa da Itália, na qual o investidor, que é uma empresa britânica, a Rockhopper, investiu apenas 40 a 50 milhões, de acordo com as suas próprias declarações, e, no entanto, agora está a exigir 350 milhões neste processo. Muito recente, foi nem há um mês, a RWE, que é uma empresa alemã, de energia energética alemã, também anunciou e já está neste momento a processar o Estado holandês pela decisão que foi tomada em 2019 de encerrar as centrais elétricas a carvão. Portanto, mais uma vez, milhares de euros que estão em causa. Apesar de toda esta situação, ou toda esta problemática que o tratado tem, ele está a ser ativamente promovido, principalmente pelo próprio secretariado do Tratado da Carta de Energia e pela indústria da arbitragem, e como podemos ver aqui, também não posso entrar em mais pormenores, mas há 5 fases para a adesão e todos estes países estão já em fase de adesão e alguns na iminência mesmo de aderirem ao tratado. Normalmente não há qualquer discussão pública, nem estes países acabam por aderir e ficarem também submetidos às regras que colocam acima de tudo os direitos dos investidores. Como tem havido imensas críticas e já há vários anos que este tratado está a ser fortemente criticado, já há várias iniciativas, por exemplo, 300 parlamentares. O ano passado houve desde parlamentares a cientistas e líderes climáticos que se pronunciaram contra o tratado e apelaram à saída do tratado, e até mesmo os governos de França, Espanha e Luxemburgo já se pronunciaram no sentido de que a União Europeia deveria abandonar o tratado se não se conseguir fazer alterações de fundo. Agora, a dificuldade deste processo é que é necessária unanimidade para que possa haver realmente alterações nos pontos principais do tratado. Ora, isso é altamente improvável porque, por um lado, fazem parte deste tratado países cujas economias dependem fortemente dos combustíveis fósseis. Portanto, não é possível e que não é provável que esses países deem o seu aval.
E por outro lado, há países que já à partida, como o Japão, por exemplo, que declarou logo que não concordava, que achava que o TCE, tal como ele está neste momento, é que já está suficientemente bem. A posição da União Europeia, apesar de ser o motor das alterações ao tratado, porque na verdade, senão não tem hipótese nenhuma de ser minimamente coerente com a sua posição e com o Pacto Ecológico e com o Acordo de Paris, esta posição é manifestamente insuficiente, porque para já mantém o mecanismo de arbitragem, depois o setor fóssil continua a ser protegido por mais 10 a 20 anos, dependendo de quando é que seriam aceites essas alterações, e além disso até a própria abrangência do tratado poderá incluir o hidrogênio e a biomassa para além daquilo que já inclui atualmente, portanto acaba por ser altamente insuficiente a posição da própria União Europeia. Ana, eu peço desculpa, eu pedia mesmo que terminasses, por favor, para termos ainda algum tempinho, já temos aqui algumas questões. Eu peço desculpa, eu sabia que isto ia ser muito difícil e agradeço-te imenso o poder de síntese, que eu sei que não é fácil, mas se puderes terminar eu agradeço. Pronto, então é só que é considerado que não é reformável e, portanto, que se está a perder tempo, e a sociedade civil tem uma série de iniciativas previstas para este ano, e entre outras temos uma petição nacional que já foi lançada pela Zero e a Troca e vai também ter início na próxima semana uma petição europeia e várias outras ações. Portanto, existe muito material sobre isto, quem quiser depois poderá ter acesso a ele. E, portanto, é acabar com o TCE e lamento se ultrapassei o tempo, não falei de algumas coisas importantes, mas vamos ter agora a oportunidade, penso eu, durante a conversa que vamos ter. Obrigada pela atenção. Eu que agradeço imenso, Ana, a sério, de coração, porque eu sei que de facto não é um tema nada simples de abordar e que todas aquelas informações são importantes para as pessoas perceberem o porquê de nós estarmos tão, digamos, preocupados com este tratado. E tínhamos aqui uma questão, que entretanto também já tivemos aqui uma resposta, mas eu se calhar passava-vos esta questão, que tem a ver exatamente com as emissões que já estão salvaguardadas, porque há aqui alguma perplexidade. Se de facto estamos a falar mesmo deste montante, de 5 vezes mais do que aquilo que nós podemos, isto ainda sem contar com os tais novos países que mostraste agora, Ana, que estão, digamos assim, em linha para entrar. Não sei se querem comentar um bocadinho melhor esta componente, que eu acho que vale a pena. Sim, eu gostava de comentar, porque, quer dizer, pelo menos a reação de quem toma contacto com estas estimativas é de incredibilidade. Portanto, nós tomamos contacto com estas estimativas num estudo da doutora Yamina Saheb, que trabalhou no secretariado do TCE e é uma é a autora principal do IPCC. Portanto, é uma pessoa pronto, este estudo foi um estudo elaborado com base numa base de dados, só o acesso à base de dados custou uns 15 mil euros, e portanto foi feito esse cálculo, e verificou-se isto mesmo, portanto, que no período entre 2018 e 2050, aquilo que a Europa pode emitir para estar compatível com o alvo de 1,5 graus do Acordo de Paris são 30 gigatoneladas. E, no entanto, o acordo, tal como ele se encontra neste momento, protege um volume de 148 gigatoneladas. Portanto, estamos a falar de um valor 5 vezes superior. Portanto, aquilo que parece imediatamente evidente não é compatível, este tratado é completamente incompatível com este alvo. Depois, quer dizer, às vezes, atenção, eu também devo acrescentar uma coisa. Quando eu estou a falar deste volume de emissões para um alvo,
nem sequer nos dá a garantia de que esse alvo vai ser atingido. Portanto, eu estou a falar do volume de emissões que nos dá 50% de probabilidade do alvo ser atingido. Se quiséssemos ter umas 66% de probabilidade, há um grau de incerteza, o valor era ainda mais baixo. Portanto, isto é para nós termos a noção, este acordo, continuar neste acordo, nós estamos para aí a uma ordem de grandeza de diferença. Se cumprirmos o TCE, ou seja, se cumprirmos o TCE, nós não cumprimos o Acordo de Paris, nem de perto nem de longe. Agora, há quem possa pensar, bom, tudo bem, mas se nós continuarmos no TCE, podemos pagar as tais indemnizações. Fazemos o que temos a fazer e pagamos as tais indemnizações. É assim, eu se calhar quando as pessoas assistiram à apresentação ouviram falar em muitos milhões e nós podemos não ter uma noção exata do que é que são aqueles milhares de milhões. Mas para termos uma noção adequada, nós podemos pensar que quando foi a intervenção da Troika em Portugal, o que estava em causa era um empréstimo cujos juros andavam na ordem disso, de 2 milhões, 2 milhares de milhões de euros. Portanto, estamos a falar, todos nós sabemos o impacto absolutamente devastador que isso teve, não é? O desemprego, as falências, isto e aquilo e aquilo outro. Portanto, qualquer decisor político sabe perfeitamente que uma indemnização deste calibre é algo que o vai, no mínimo, fazer pensar duas vezes e muito provavelmente, nós sabemos perfeitamente, muito provavelmente ele vai abdicar de fazer aquilo que importa, porque é aquilo que tem acontecido, e se não fosse assim nem sequer estaríamos neste tratado no primeiro lugar, vai abdicar de fazer aquilo que importa para lutar efetivamente contra as alterações climáticas e continuarmos nesta situação que nos arrasta cada vez mais para o precipício. Portanto, é isto. E já agora acrescentar só uma coisa muito breve. No final, isto depois não houve tempo de se falar melhor, falou-se numa tal modernização. É preciso dizer que mesmo a tal modernização que está em cima da mesa, que realmente acabaria por diminuir o volume de emissões, mesmo essa modernização continuaria a proteger 98 gigatoneladas. Portanto, continuamos a falar de um valor três vezes superior ao valor associado ao alvo de 1,5 grau. E é absolutamente devastador que não se atinja esse alvo, vai ser absolutamente devastador para o planeta, quer dizer, isso já está mais que estudado. Claro, para nós é claro que temos que sair, mas sabemos, porque estamos a trabalhar conjuntamente nisto, não é? E já agora também podemos informar, não é? Junto do nosso governo e com os parceiros europeus, no sentido de tentar que a Europa saia, mas há depois também aqueles argumentos que muitas vezes nos são apresentados que nos dificultam a liberdade, não é? Ou seja, mesmo que nós, União Europeia, por exemplo, decidamos sair do acordo, depois há sempre aquele argumento, mas nós ainda vamos ficar agarrados ao acordo 20 aanos. Não sei se, João, se pode explicar um bocadinho essa questão da cláusula de salvaguarda, que é também, de facto, uma das outras ameaças que existe, não é? Sim, e, portanto, ao acordo está associado uma cláusula de caducidade. Nós às vezes chamamos-lhe cláusula zombie, porque é o acordo que parece que fica morto-vivo. Portanto, a cláusula de caducidade diz que um país que saia ainda fica sujeito a sofrer queixas durante um total de 20 anos. Quer dizer, nós, assim que tomamos contacto com esta situação, aquilo que vemos aqui é uma razão acrescida para sair com a maior urgência possível, não é? Porque quanto mais cedo sairmos, mais cedo evitamos este problema. Surpreendentemente, isto tem sido apresentado como uma razão para ficar, que eu acho que, no fundo, apresentar isto como uma razão para ficar é um perfeito exemplo da miopia que nos levou a esta situação, não é? Portanto, é não estar a ver as coisas com olhos postos no futuro, porque se realmente quisermos resolver os problemas, se de facto estar 20 anos preso ao acordo é assim tão terrível, então estar indefinidamente preso ao acordo há de ser ainda pior. Portanto, é um pouco caricato apresentar isso como uma razão para ficar. No entanto, torna-se ainda mais grave quando nós sabemos desta situação do alargamento. Portanto, vamos supor que alguém acredita, por hipótese, que mais vale ficar no acordo porque na possibilidade de haver uma melhoria do acordo estão menos emissões protegidas. Mas depois toda essa conquista haveria de ser eliminada pelo facto de uma série de países entrarem. Aliás, quando se apresentou a lista de países que estão na iminência de entrar neste acordo, um deles era a China. Ora, nós sabemos perfeitamente a importância que a China tem no setor energético nacional. Portanto, nós hoje falamos em rendas extraordinárias da EDP
isso é, é apenas é apenas o aperitivo, digamos assim. Ou a partir do momento em que a China entra neste tratado, nada pode ser feito em relação à EDP, e a EDP vai conseguir extrair rendas muito maiores ao Estado português do que aquelas que consegue hoje, tudo pagas pelos contribuintes. Portanto, isso, no fundo, esta situação torna o contrário, torna muito mais urgente o abandono do acordo. Agora, faz sentido pugnar por um abandono coletivo, porque, vamos supor, se neste caso cerca de uns 80% do investimento protegido tem origem europeia. Portanto, se a União Europeia, como um todo, em bloco, abandonasse o acordo, os países que abandonaram não iam depois poder fazer queixas através do acordo uns contra os outros. E, portanto, nesse aspecto, os países haveriam de ficar mais protegidos. Agora, dito isto, mesmo um país sair, no imediato momento em que sai, já vai ter um efeito positivo sobre o ambiente mundial, sobre o ambiente global. Porque, vamos supor, por exemplo, Portugal pode continuar a estar sujeito durante 20 anos, e durante 20 anos, se calhar, iria estar igualmente inibido de tomar ação. Mas os países onde Portugal investiu já podem tomar uma ação contra as alterações climáticas sem estarem com este receio de indemnizações completamente absurdas. Portanto, aquilo que estamos a falar, só para dar um exemplo, era de uma situação, por exemplo, uma empresa de extração de petróleo quer explorar num determinado local. O governo não lhe dá a licença. E eles pedem indemnização, e a indemnização, em vez de corresponder às despesas que eles tiveram, aos gastos que eles tiveram, corresponde a uma estimativa de quanto é que seria a venda de todo aquele petróleo que lá está. Quer dizer, com toda a incerteza, nós sabemos que o preço de petróleo já tem flutuado, tanto teve a $100 como a 30, como nunca, quer dizer, e com um sistema que tende a favorecer as estimativas o mais empoladas possíveis, porque, como disse a Ana, a própria pessoa que vai decidir o que é adequado e razoável à luz do acordo, ela própria é beneficiada de se decidir um montante superior. Elevados, não é? Portanto, ele está a ser juiz em causa própria, é o que se ganha quando se tem um sistema de justiça privado como este. Não é? Claro, claro. Pronto, nós infelizmente estamos mesmo a chegar ao fim. Eu, se calhar, como até não houve muito tempo a falar sobre isso, pedia-vos só num minutinho que nos dissessem e que também partilhassem aqui com todos os que nos estão a acompanhar o que é que nós estamos a fazer e principalmente o que é que as pessoas também podem fazer neste momento para ajudar nesta causa. Aquilo que nós achamos mais importante de tudo é que as pessoas passem a palavra. Portanto, é muito importante alertar o máximo de gente para esta situação, portanto, informar-se sobre esta situação, principalmente as pessoas, principalmente os ambientalistas, principalmente as pessoas que estão a lutar pelo meio ambiente e contra as alterações climáticas. É importante conhecerem este inimigo invisível, porque é isto que este sistema é. Este sistema é um inimigo invisível, porque aquilo que acontece é as pessoas estão a falar com os seus representantes e com os atores políticos a pedir-lhes que tomem ações contra o clima e nem sabem que os atores políticos estão a sofrer esta pressão e que por isso é que não lhes vão dar ouvidos. E, portanto, nós chamamos a este sistema de justiça privada um inimigo invisível dos ambientalistas e, portanto, é importante que deixe de ser invisível e isto só pode acontecer se as pessoas que se preocupam com o ambiente, com as alterações climáticas e com todas estas questões e com a justiça e a democracia e etc., porque isto também não ataca apenas o ambiente, mas portanto, todas as pessoas que se preocupam com estas questões que passem a palavra, que passem a conhecer este inimigo invisível que é o ISDS, portanto isto número 1. Nós próprios estamos a promover uma petição e esta é uma petição, dentro em breve vai ser lançada uma petição internacional, mas neste momento está já disponível uma petição para a Assembleia da República, portanto, nós apelamos a todas as pessoas que assinem a petição, que partilhem, que espalhem a petição, porque isso pode, de facto, ajudar a criar pressão sobre os nossos decisores políticos para que
para que Portugal abandone este acordo e faça pressão dentro das instituições europeias a favor de um abandono coletivo. Uhum. Pronto, muitíssimo obrigada, Ana, João, por este pequeno momento em que falámos de um tema altamente complexo. Parabéns pela vossa capacidade de em pouco tempo nos trazerem aqui as informações essenciais, mas há links também que as pessoas podem procurar, alguns já estão na apresentação, podem depois, a partir daí também, como o João dizia, informarem-se melhor. Portanto, resta-me agradecer mais uma vez aos oradores, a quem nos acompanhou, e convido-os todos, obviamente, para na próxima quinta-feira juntarem-se de novo a nós. Haverá uma nova iniciativa com um tema diferente, e informem-se que é muito importante nós, de facto, unirmos todos para que esta causa comum, não é, do ambiente também consiga se ingrar com sucesso, digamos. Então, muito obrigada, boa noite a todos.